Olá, seja bem-vindo ao curso de Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e esse é o módulo 2 da aula 1, Conceitos de Segurança da Informação. A gente vai ver aqui justamente os conceitos de segurança da informação, que é o item 1.2 da nossa ementa, certo? E quais são esses conceitos de segurança da informação? Bem, o termo segurança da informação, por si só, é muito genérico. Ele pode significar um monte de coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, como a gente vai trabalhar com o desenvolvimento de sistemas, a gente precisa ser muito específico. Quando a gente vai falar sobre segurança da informação, a gente fala, na verdade, sobre um ou mais aspectos da segurança da informação, tais como confidencialidade, integridade, disponibilidade. Quando você vai especificar isso no software, você tem que especificar a confidencialidade, a disponibilidade, a integridade. Você não vai dizer que quer um software seguro. O que isso quer dizer? Você vai dizer que quer um software que garanta a confidencialidade do dado do seu usuário, que garanta a integridade do dado daquele usuário, que garanta a confiabilidade, a autenticidade e tudo o mais. Então é muito importante para a gente que vai ver a segurança no desenvolvimento de sistemas, entender cada um desses aspectos em detalhe, exatamente o que significa cada uma dessas coisas e como você pode especificar isso num sistema antes de, lógico, a gente sair, como é que a gente vai fazer para atender essas coisas com o nosso sistema. O fato é que segurança da informação não é um conceito único. Ele é composto de uma série de aspectos de segurança que, conforme cada caso, são mais necessários ou menos necessários. Os principais estão listados aí nesse slide. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são os mais conhecidos e os mais comuns, mas também rastreabilidade, autenticidade, confiabilidade, privacidade. Há uma série de outros requisitos de segurança também ligados à segurança da informação. Para que a gente possa tratar a segurança da informação no desenvolvimento de sistemas, é crucial que a gente entenda exatamente o que significa cada um desses conceitos, e é o que a gente vai ver aqui agora. Confidencialidade é a propriedade da informação que não está disponível para outras pessoas, ou seja, ela só pode ser vista por pessoas autorizadas. Confidencialidade, então, tem a ver com ver a informação. Se você viu uma informação que você não deveria ter acesso a ela, você já quebrou a confidencialidade do sistema. Bom, então você tem a informação, que é um dado qualquer do seu sistema, pode ser o endereço do usuário, pode ser um pedido de compra, pode ser qualquer coisa na sua aplicação. E essa informação, se ela tem requisitos de confidencialidade, isso quer dizer que existe um grupo de pessoas que está autorizada a ver aquela informação. Então essas pessoas conseguem ver a sua informação. Por eliminação, depreende-se que todas as demais pessoas não estão autorizadas a ver aquela informação. Então, se aquela informação possui requisitos de confidencialidade, o seu sistema precisa garantir que qualquer outra pessoa não terá acesso, não conseguirá ver aquela informação. Um outro ponto interessante: se a informação pode ser vista por algumas pessoas e não por outras, isso significa que tem uma informação adicional ligada a ela. Ou seja, além da informação em si, você tem um outro conjunto de dados, um outro conjunto de informações ligado a essa informação principal, que é a informação de segurança, que diz justamente quem pode ver aquela informação e quem não pode ver aquela informação. Essa informação adicional, a gente vai ver isso com bastante detalhe mais adiante, é o que é chamado de informações de segurança. São informações adicionais, além das informações operacionais do seu sistema. Você tem o usuário, o endereço do usuário, CPF do usuário, pedido de compra, cartão de crédito, etc. Você tem uma série de informações do usuário que são informações, digamos, operacionais, ou seja, que você vai estar tratando na sua funcionalidade do seu sistema. Mas além dessas informações, você vai ter informações de segurança, que são um conjunto de informações que estão ligadas, são dependentes das informações principais, mas que incluem os aspectos de segurança da informação. E a gente vai perceber que essas informações de segurança, elas têm por si só alguns requisitos que a gente vai ver mais adiante,
que são importantes de serem observados no momento do planejamento do sistema. Então o fato é, você tem a informação principal e você tem a informação acessória, a informação de segurança, que é quem pode ver aquela informação. A forma dessa outra informação, da informação de segurança, pode ter, nesse caso da confidencialidade, várias formas. Tá? Pode ser, por exemplo, uma lista de controle de acesso, ou uma ACL, uma Access Control List, que é basicamente uma lista que diz, olha, fulano pode ver, Beltrano não pode, cicrano pode ver, e aí por aí vai. Ela pode ser uma lista de negação de acesso. Então, por exemplo, pode dizer apenas as pessoas que não podem ver aquela informação. As pessoas que não estão naquela lista de negação automaticamente podem ver aquela informação. Uma outra forma dessa informação, ela está ligada ao usuário. Então, para cada usuário, você tem que objetos ele consegue ver no sistema, ou que informações ele consegue ver no seu sistema. Repare que essas alternativas aí são equivalentes do ponto de vista de segurança. O que vai determinar qual forma de você definir a confidencialidade de uma determinada informação são algumas outras características que a gente vai ver. Por exemplo, se você tem muitos objetos com poucos usuários, o ideal é você ter uma lista de controle de acesso no objeto. Se você tem muitos usuários com poucos objetos, o ideal é você ter lista de acessos de usuário. Então cada usuário tem a lista dos objetos que ele pode acessar. O ideal é que essa lista seja pequena, mas isso por motivos de segurança? Não, por motivos operacionais puramente. Então a forma como você vai armazenar esses dados depende basicamente de como é a estrutura do seu sistema. Do ponto de vista de segurança, qualquer opção que você escolha aqui é adequada. Mas aí tem um outro aspecto. Quem define essa informação adicional? Quem diz quem pode ou não pode acessar uma determinada informação no sistema? Bom, no caso da confidencialidade, sempre há um proprietário da informação. Esse proprietário pode ser uma pessoa, ou pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de administradores, etc. Mas o importante é, há uma figura específica nessa lista de acesso, ou nessa informação adicional de segurança ligada à informação operacional, que diz quem são as pessoas que podem alterar essa lista, quem vai definir quem pode ver a informação ou não. O proprietário da informação, ele sempre precisa ser criado junto com a informação. Porque veja, quando uma informação confidencial nasce, é preciso que também seja criada essa lista de acessos e, evidentemente, a única pessoa que pode criar essa lista de acessos é o proprietário. Por esse motivo, tipicamente, o proprietário de uma informação é quem cria aquela informação. E também pelo motivo óbvio, ou seja, se o cara criou aquela informação, ele automaticamente sabe aquela informação. Então não tem por que ele não ter direito de acesso. Evidentemente, então, quando se cria uma informação no sistema, o proprietário, por definição, é a pessoa que criou aquela informação. Existem situações diferentes. Tá? Há situações em que o proprietário não é a pessoa que criou a informação. E além disso, evidentemente, o proprietário pode transferir a propriedade daquela informação para outras pessoas posteriormente. A gente está falando sobre a criação da informação, a criação da lista de controle de acesso, como é designado o proprietário inicialmente. Depois isso pode ser alterado. Bom, evidentemente, tudo isso daqui se aplica a informações que são confidenciais. Se você tem uma informação no seu sistema que é pública, ou seja, que não existe o requisito de confidencialidade, que qualquer pessoa tem acesso àquela informação, todo mundo pode ver aquela informação, evidentemente que você não precisa ter uma lista de acesso, você não precisa ter essa informação adicional sobre quem pode acessar aquela informação, e também não há necessidade de haver um proprietário para essa informação. Qualquer pessoa pode ver aquela informação. Repare como é complicado você garantir a confidencialidade de uma informação. Você requer uma série de controles e definições adicionais, além da informação em si que está no seu sistema. O ideal, então, é que informações sejam consideradas confidenciais o mínimo possível, ou seja, se você tem uma informação que não precisa ser confidencial, ela não deve ser confidencial, ela deve ser pública. E por que você requer confidencialidade de algumas informações específicas? Bom, na maior parte das vezes são requisitos legais.
A maior parte das vezes que você está trabalhando num sistema e depara com uma informação que precisa ser confidencial, isso vem de definição legal. Seja através de lei formal, como estão descritas aí, seja através de normas de segurança ou normas de projeto. Enfim, muitas empresas possuem políticas de segurança que vão te dizer que determinadas informações precisam ser confidenciais. Então você tem uma série de requisitos legais, ou seja, coisas que você não precisa nem pensar. Se está na lei que tal informação requer confidencialidade, olha, você tem que colocar isso no seu sistema. Não tem como evitar. Exemplos de leis que se aplicam à confidencialidade. A Lei 12.527 de 2011 é a Lei de Acesso à Informação. Ela define diversos níveis de confidencialidade no governo federal. Então, por exemplo, quem desenvolve sistemas que vai ser usado pelo governo federal, e, bom, vários estados replicaram essa lei, então ela também vale em muitos estados e muitas empresas federais e autarquias, etc. Então todos esses sistemas precisam definir esses níveis de confidencialidade para algumas informações. Existem diversas outras leis que definem quebras de sigilo como crime. Então, por exemplo, a Lei 8666 de 93, que é a lei de licitações do governo, ela define uma série de informações que são confidenciais, né? O orçamento interno da licitação, as propostas dos concorrentes, tem uma série de informações no processo que precisam ser mantidas em sigilo. Evidentemente, quando você diz que algo precisa ser mantido em sigilo, significa que algo é confidencial, só pode ser visto por pessoas autorizadas. Se você está desenvolvendo um sistema que lida com esse tipo de informação, evidentemente você tem que tomar os cuidados apropriados para isso. Mas os aspectos legais não são a única fonte da confidencialidade. Existem outras situações em que a confidencialidade é importante. Tipicamente, a confidencialidade está ligada ao valor do segredo da informação. Repare que é uma diferença aqui. Não é o valor da informação, é o valor do segredo da informação. Então, por exemplo, uma informação que é uma propriedade intelectual, ela tem um valor próprio antes de ser registrada como propriedade intelectual. Enquanto você está desenvolvendo, digamos, um medicamento, uma droga qualquer que está em pesquisa e coisa e tal, no momento que ela for patenteada, você se preocupa menos. Aliás, a patente, vocês sabem, torna a informação pública. Qualquer pessoa pode buscar no banco de patentes do INPI informações sobre patentes anteriores. Mas, evidentemente, no momento que algo está patenteado, você não pode mais copiar aquilo. Mas existe lógico, durante o processo de desenvolvimento, há um período em que aquela informação já existe dentro da empresa, mas ainda não foi patenteada, ou o processo de patente ainda está andando. E isso é um ponto importante. Essa informação não pode vazar. Por quê? Porque uma outra pessoa pode pegar aquela informação e pode patentear na sua frente. Pode conseguir avançar o processo de patente antes de você, e com isso, tragédias das tragédias, você perde direito de usar a sua própria invenção. Além disso, outras informações que têm segredo, o valor da informação tem segredo. Informações comerciais é um caso clássico disso. Toda empresa tem uma lista de clientes, tem uma lista de contatos no cliente, isso são coisas valiosas. Se um concorrente rouba a sua informação comercial, rouba aqueles dados, quem você contata em cada cliente, qual é a negociação que você tem com aquele cliente, aquilo é uma coisa que vai dar um ganho enorme para o seu competidor. O seu competidor vai conseguir entender muita coisa, pegar muita coisa, vai ganhar muito negócio de você. Então, novamente, é o valor do segredo da informação, não necessariamente o valor da informação. Um último aspecto em que a confidencialidade é necessária, mais ou menos óbvio, é no caso de autenticação por conhecimento. A gente vai falar sobre autenticação mais adiante, e vamos ver que a autenticação por conhecimento é você autenticar um usuário por algo que só o usuário sabe. Então, por exemplo, tipicamente a gente está falando de senha. Se você vai autenticar o usuário por algo que só ele sabe, evidentemente que outras pessoas não podem saber aquela informação. Então você tem aí também um requisito de confidencialidade que automaticamente se aplica às senhas. E repara, é mais do que isso, porque o requisito de confidencialidade nesse caso, nem o desenvolvedor do sistema pode saber. É importante que a senha do usuário final não seja de conhecimento de absolutamente mais ninguém no mundo. O administrador do banco de dados não pode saber, o desenvolvedor do sistema não pode saber, o administrador do ambiente de produção não pode saber. Isso é o requisito de confidencialidade, é garantir que só o usuário, só aquela pessoa, no caso a senha, o usuário é o único autorizado a saber ela, só aquela pessoa sabe a senha.
Existe um requisito similar à confidencialidade, que é a privacidade. Eu vou falar dele aqui porque ele é muito parecido com a confidencialidade. A privacidade é o direito à reserva de informações pessoais. Então o que quer dizer isso? É a situação em que você, como detentor de algumas informações, você tem o seu nome, você tem o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail. Você tem uma série de informações ligadas a você, a sua pessoa. E essas informações pessoais, você tem que ser necessariamente o owner dessas informações, o proprietário dessas informações. Isso quer dizer o quê? Você, e apenas você, pode definir quem tem direito de acessar essas informações pessoais suas. O desenvolvedor, quando desenvolve um sistema, ele tem que prever que o usuário do sistema que tenha informações pessoais dele no sistema possa decidir sobre o uso dessas informações. O proprietário das informações pessoais não pode ser o administrador do sistema, não pode ser o desenvolvedor, não pode ser a pessoa de RH da empresa, tem que ser o usuário. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, bom, primeiro, quando você informa a sua informação pessoal para um sistema, você está aceitando aquele sistema, naturalmente. Você já está exercendo o seu papel de owner, né, de proprietário da informação no momento que você designa, que você escreve a sua informação pessoal em um sistema. Ou seja, no momento que você coloca a sua informação num formulário no sistema, entende-se que você já está autorizando aquele sistema a usar, dentro do próprio sistema, aquelas informações. A questão é, esse sistema não está autorizado por você a usar as suas informações pessoais para outras coisas, como te mandar uma mala direta, como repassar esses dados para outros sites, como fazer um controle dos seus dados, enfim. Esse é o ponto. Por isso que você vê algumas vezes em alguns sistemas, quando você preenche os dados pessoais, faz o seu cadastro no sistema, no final ele pergunta, eu posso mandar mala direta para você? Eu posso compartilhar os seus dados pessoais com sites parceiros? Veja, o sistema nesse caso está correto, ele está colocando o proprietário das informações pessoais no papel de proprietário. Ele define quem pode acessar as informações dele, isso é o correto de se fazer. O usuário vai aceitar ou não, a decisão é do usuário. Mas o importante é que o sistema não pode tomar essa decisão pelo usuário. Ninguém dentro da empresa pode tomar essa decisão pelo usuário. Ninguém pode chegar depois e achar que, poxa, eu vou pegar esses dados e usar para uma mala direta, sem antes ter perguntado para o usuário se eu posso fazer isso. Se um site usa esses dados de forma indireta, ou usa esses dados sem a aprovação do usuário, evidentemente houve uma quebra de privacidade aí. Por exemplo, um site que captura o histórico de navegação do usuário sem conhecimento desse está fazendo uma quebra de privacidade. É importante que o usuário saiba que aqueles dados estão sendo registrados. Hoje você vê muitos sites também que falam, olha, esse site usa cookie. A gente está gravando os dados seus que você está navegando aqui para uma melhor experiência do usuário no site. Ok com isso? O usuário novamente pode decidir aí se ele vai permitir ou não. E a privacidade também tem uma característica que é a existência de alguns pontos cinzas, coisas que não dá para saber exatamente se é privacidade ou não. Por exemplo, o caso mais comum é o cookie de sessão. Cookie de sessão é um número aleatório, um token gerado pelo seu site para garantir que as ações que o usuário realiza no sistema vêm da mesma máquina do mesmo usuário, não vem de outro usuário. Essa informação é uma informação pessoal ou não? Porque essa informação, em tese, só se refere à ação do usuário no seu sistema. Não necessariamente algo do usuário. Então é um pouco controverso se isso é necessário, a autorização do usuário ou não. Veja, o uso de cookies do tipo Google Analytics ou do Facebook, que fazem aquela verificação de usuários e fazem a contagem para propaganda, esses certamente são informação do usuário, porque você está identificando esse usuário para outro site. Esses é requerido sim você ter a licença do usuário para usar esse cookie em várias legislações, inclusive aqui no Brasil. Mas para o cookie de sessão apenas, isso é uma zona cinza, se é preciso ou não, vai depender de cada caso.
E por que se necessita de privacidade do usuário? Bem, a privacidade, como vocês veem, é uma proteção do usuário de ataques pelo sistema. Isso é uma coisa bem particular. Tipicamente, a maior parte dos casos que a gente vai ver aqui durante o nosso curso é a proteção do sistema de ataques do usuário. A privacidade é o contrário, a gente quer evitar que o sistema tenha informações do usuário a mais, que o sistema ataque o usuário. A maior parte das vezes que você precisa disso são por requisitos legais, da mesma forma que a confidencialidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição Federal ela já fala em confidencialidade, já fala em privacidade lá no artigo 10º, artigo 12º. Desculpa, inciso 10º, inciso 12º do artigo 5º. Então ela já fala já em proteção de privacidade de usuários. E a gente tem agora também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito similar à GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a regulação de proteção de privacidade da Comunidade Europeia. Então o Brasil basicamente copiou a lei dos europeus, o que é ruim porque essa lei ela é uma lei muito rigorosa e que abre margem para uma série de problemas aí. A gente vai falar especificamente sobre LGPD quando a gente falar sobre normas e leis aplicáveis à segurança da informação, mas ela basicamente diz que o sistema é responsável pelos dados pessoais armazenados nele. Ou seja, se um cliente seu armazenou dados com você e esses dados apareceram num banco de dados vendido em algum lugar, ou ele recebeu propaganda por esses dados, você pode ser responsabilizado civilmente, pode ter que pagar uma multa grande para isso. Mas não é só aspecto legal que requer privacidade, tá? A privacidade também é uma boa prática para sites. Se você tem uma loja virtual, se você tem um sistema que vai ser usado por muitos usuários, é uma boa política para você respeitar a privacidade desses usuários. Afinal, você quer que o seu usuário tenha uma boa experiência para que ele retorne ao seu site, ele faça mais compras na sua loja. Então, é seu interesse manter uma política de privacidade para garantir que nenhuma informação do usuário vai vazar. Além disso, a limitação de responsabilidade também, porque mesmo aqui no Brasil com a LGPD, mas em outros países também, e mesmo que não tenha uma lei específica de proteção de privacidade, se dados do usuário vazarem da sua aplicação, você pode ser responsabilizado por isso. Sim, mesmo na legislação anterior, antes da LGPD, já era possível. Era mais complicado porque não havia uma lei específica dizendo isso, mas possível é porque se o seu descuido, a sua negligência gerou prejuízo para outras pessoas, isso já é indenizável. Daí um princípio muito comum acerca de informações pessoais que a gente sempre ressalta isso eu já posso falar de uma vez aqui, a gente vai falar mais adiante quando a gente falar sobre esse controle, mas a sua aplicação ela nunca deve ter dados pessoais do usuário que não sejam absolutamente necessários para o funcionamento. É um erro muito comum que eu vejo desenvolvedores quando vão fazer o cadastro do usuário, aí pede telefone, nome da mãe, nome do pai, CPF, RG, sendo que não vai precisar de nada daquilo para falar com o usuário, precisa só do e-mail e o nome do usuário e pronto. Se você não precisa de uma informação pessoal do usuário, não peça, não guarde essa informação, porque ela não está sendo útil para o seu sistema e, por outro lado, ela virou uma vulnerabilidade sua até financeira. Você pode ser processado por isso, pode perder dinheiro através de uma ação legal envolvendo esse dado. Então, se você não precisa do endereço do usuário, não precisa do nome do pai, nome da mãe, não peça essas informações. Peça apenas aquilo que você realmente precisa para o funcionamento do seu site. A integridade é um outro aspecto de segurança muito importante. A integridade, ao contrário da confidencialidade, é algo que toda informação precisa. Não há informação que não precise de algum grau de integridade. E o que é integridade? Integridade é a propriedade da informação de se manter íntegra, de se manter correta. Ou seja, quer dizer que só quem é autorizado pode alterar aquela informação. Da mesma forma que na confidencialidade você tem a sua informação no seu sistema,
e existe um grupo de pessoas que está autorizado a alterar aquela informação. Então repare, a gente não está falando aqui agora de ver a informação, mas de alterar aquela informação. Se alguma das pessoas autorizadas altera aquela informação, a informação se manteve íntegra, porque ela foi alterada da forma prescrita pela necessidade daquela informação. Evidentemente, nenhuma das outras pessoas pode alterar aquela informação. Se qualquer outra pessoa conseguir alterar aquela informação, evidentemente houve uma quebra de integridade. Por exemplo, quando você está conversando com um site, você está na sua máquina, estabelece uma comunicação com o site e você envia dados para lá. Espera-se que esses dados se mantenham íntegros entre a sua máquina e o site que os vai receber. É o requisito de integridade na transmissão de dados. Se você altera esses dados, se você envia um dado diferente, não tem problema. Você é a pessoa autorizada a fazer isso. Mas se existe um hacker no meio do caminho, um man in the middle, alguém que está no meio do caminho, intercepta essa informação, altera essa informação e manda para o servidor, evidentemente houve uma quebra de integridade aí. Repare que nem toda quebra de integridade é uma quebra de confidencialidade, tá? Porque, por exemplo, você destruir uma informação já é quebra de integridade. Você não necessariamente viu a informação. A informação, por exemplo, estava criptografada, você não conseguiu ver o que estava ali. Mas você conseguiu jogar fora aquele pacote, você conseguiu tirar aquela informação da comunicação e jogá-la fora. Você já quebrou a integridade daquela informação. Pelo mesmo motivo, existem, além de pessoas que podem quebrar a integridade, há eventos externos que podem quebrar a integridade. Então, por exemplo, um incêndio, ou uma inundação, ou falta de energia, enfim, existe uma série de eventos externos que podem também causar quebras de integridade de informação. São, novamente, eventos que não estão autorizados a alterar aquela informação, evidentemente, mas que podem, em algumas situações, provocar a quebra de integridade. Então repara que é alguma coisa bastante similar à confidencialidade. Você tem uma lista de pessoas que pode alterar aquela informação, na confidencialidade é uma lista de pessoas que podem ver aquela informação, e todas as demais pessoas você tem que negar aquele acesso, você não pode deixar que elas alterem a informação. A gente vai ver mais adiante em controle de acesso que normalmente confidencialidade e integridade são tratadas pelo mesmo controle de segurança, pelo mesmo mecanismo. Mas é muito importante ter em mente que elas são coisas distintas. Em alguns sistemas particulares, você vai precisar tratar a confidencialidade e não se importa muito com a integridade. Em outros, você vai se preocupar com a integridade e nem tanto com a confidencialidade das informações. Da mesma forma que na confidencialidade, a informação aqui também tem um dado adicional, também tem aquele registro de segurança, que vai dizer o quê? Quem pode alterar aquela informação. Novamente, eu preciso ter autenticação de usuário, porque eu preciso saber quem são as pessoas que estão vendo aquela informação, para saber se elas naquela lista estão autorizadas a alterar aquela informação ou não. E da mesma forma surge aqui a figura do proprietário, que é a pessoa que vai definir quem pode alterar aquela informação. Repara como a integridade é muito similar nesse aspecto, no aspecto do controle dela pelo sistema, à confidencialidade. Na prática são bastante diferentes. Tá? Para início de conversa, é relativamente fácil você detectar que houve quebra de integridade. Se a informação foi alterada, existem diversas maneiras de identificar isso. Não há muitas maneiras de identificar quebra de confidencialidade de uma informação. Se alguém viu aquela informação de forma indevida, como é que você vai ter certeza disso? Como é que você vai saber que aquela pessoa viu aquela informação de forma indevida? A integridade tem uma série de controles também, e além daqueles da confidencialidade, você inclui também o versionamento, que é uma ferramenta importante no caso de integridade, que é justamente você garantir o ciclo de vida daquela informação. Ela vai ser criada, vai ser alterada várias vezes ao longo da vida útil dela, e cada versão dessa informação, cada alteração é mantida para referência.
É fácil explicar versionamento para quem é desenvolvedor, vocês são desenvolvedores, certamente têm contatos com sistemas de gerência de configuração, Git, SVN, enfim. Bom, e em que situações você requer integridade de uma informação? Bom, geralmente toda informação requer algum grau de integridade. Pensa bem, se a informação não requer nenhuma integridade, para que você vai ter aquela informação? Ela não serve para nada. A integridade, portanto, está ligada ao valor da informação em si. Aquela informação possui valor, então ela deve se manter íntegra. Evidentemente, algumas informações requerem mais integridade do que outras. Por exemplo, eu vou citar um caso de uma informação que ela requer mais confidencialidade do que integridade. É um caso clássico, chave de assinatura digital de autoridade certificadora. A autoridade certificadora é quem emite os certificados digitais, vocês sabem, e ela tem um certificado dela, que tem uma chave privada dela, que ela usa essa chave privada para assinar os certificados que ela gera. A questão é, se essa chave privada for comprometida, não é só a autoridade certificadora que foi comprometida. Todos os certificados emitidos por aquela autoridade certificadora automaticamente perdem a validade. Porque agora qualquer um pode emitir um certificado igualzinho àqueles, com informações falsas. Então, nesses casos, a chave privada dessas autoridades certificadoras ela tem requisito de integridade menor do que confidencialidade. Geralmente essas chaves são mantidas em aparelhos especiais, em servidores criptográficos especiais, com uma série de proteções. Tipicamente são caixas blindadas, não podem ser abertas. Ah, mas se der defeito? Se der defeito você joga fora e compra um novo. Se você balançar ele muito, ele tem um detector de movimento que ele se apaga automaticamente. Basta você balançar o servidor criptográfico, porque isso pode estar significando que alguém está saindo com o servidor do lugar. Uma vez colocado num determinado lugar, ele vai ficar ali indefinidamente. Se você tentar abrir a proteção dele, ele também tem detectores para isso. Então, qual é a proteção dele? É se apagar. Se em qualquer tentativa de alguém de fraudar, de entrar, de obter aquela chave, ele apaga a chave automaticamente. E como é que ele é usado? Bom, ele tem uma chavezinha, ele tem uma saídazinha, isso varia de modelo para modelo, mas basicamente você conecta isso num servidor, ele vai mandar a informação que precisa ser assinada para dentro do servidor criptográfico, e o servidor criptográfico vai retornar apenas a informação já assinada, já criptografada. Ou seja, a chave nunca sai de lá de dentro. O que entra e sai são as informações para serem assinadas. Uma outra coisa importante sobre integridade é que é um conceito que perdura ao longo de todo o ciclo de vida da informação. A informação ela é criada, ela é acessada e alterada ao longo de um tempo e depois ela é excluída. Vamos imaginar uma situação mais prática, um pedido de compra. Um usuário entrou no seu site e fez um pedido de compra. Então, esse pedido de compra foi criado em algum momento, então ele precisa estar íntegro, precisa estar de acordo com o que foi definido pelo usuário, né? Ele pode ser alterado, ou seja, em algum momento, quando a encomenda é despachada, você altera esse pedido de compra para avisar que a encomenda já saiu. Quando ele é pago, ele é alterado para dizer que já foi pago. Enfim, ele pode sofrer algumas alterações ao longo do ciclo de vida dele. Depois disso, ele vai ficar numa área dormente lá, imagina-se, né, encerrado o período da compra, o comprador recebeu o produto, tudo ok, aquilo fica como um registro ali durante muito tempo. Eventualmente, em algum ponto, isso vai ser excluído. Por que vai ser excluído? Porque, por maior que seja o seu sistema, em algum momento você vai ter informações demais para ele ficar performático. Ou seja, você precisa botar isso para um armazenamento de longo prazo e excluir essa informação. Então, o controle de integridade ele vai atuar em todas essas partes da sua informação, verificando se quem criou é a pessoa autorizada a criar aquela informação, verificando se quem alterou ou acessou aquela informação ela é autorizada a isso, e finalmente que a exclusão foi feita também dentro do propósito correto, ou seja, que aquela informação foi mantida de alguma forma, ou foi registrada a exclusão de alguma forma, e o sistema agora não conta mais com aquela informação. Esse ciclo de vida que eu falei é do caso mais simples, que é o caso de uma informação operacional do seu sistema.
Existem informações que têm um ciclo de vida muito mais complexo. Por exemplo, quando você tem a senha do usuário. É uma informação com um ciclo de vida mais complexo. Você tem diversos cuidados na criação da senha, tem diversos cuidados na exclusão da senha. O próprio registro de usuário no sistema é um ciclo de vida que também comporta algumas preocupações de integridade maiores do que simplesmente as que eu citei aqui. Mas todas essas informações a gente vai ver com calma ao longo do curso. Quais requisitos são necessários ao longo do ciclo de vida de informação para cada tipo de informação. E uma última coisa, é importante notar que informação é mais do que dado, tá? A informação é o dado com sentido. Então, por exemplo, se você tem um número, isso é um dado, ele está armazenado lá, um conjunto de bits, de uns e zeros que está lá no computador. Isso pode ser um opcode de um programa, isso pode ser o CEP de um país estranho, isso pode ser um monte de coisa. Informação é quando você coloca isso num contexto e explica o que é aquele valor, o que é aquele dado. Então, informação é algo acima do dado. E a integridade aplica-se à informação como um todo. Se você manteve o número, mas perdeu a informação do que era aquele número, você perdeu a integridade do mesmo jeito. A gente não vai entrar nos modelos de segurança aqui, porque isso é uma matéria específica de segurança da informação. O pessoal que atua nessa área estuda isso em vários níveis, né, muito mais profundo do que a gente falou aqui. Para os nossos objetivos de segurança no desenvolvimento de software, os conceitos que a gente viu de confidencialidade, integridade estão bem adequados, mas é importante que vocês saibam que existe toda uma teoria por trás disso. Existem vários modelos de confidencialidade e integridade, como o Bell-LaPadula, o BIBA, que é para integridade, o Bell-LaPadula é para confidencialidade. Esses níveis são usados em grandes organizações como o DoD, o Departamento de Defesa americano, para classificar documentos. Vocês já viram isso em filmes, né? Documentos top secret, secret, confidential, etc. Isso tudo tem todo um modelo matemático por trás disso, que define como você controla essas informações de forma a garantir algumas definições primárias de segurança. Tipicamente, esses controles de confidencialidade são baseados em níveis. Então você tem, por exemplo, informações não classificadas, confidenciais, secretas e ultra secretas. O que o Bell-LaPadula diz é o seguinte: você vai pegar cada informação e vai definir um security label. Então aquela informação ela pode estar classificada em um desses níveis aqui, um desses 4 níveis. E cada pessoa, cada usuário do sistema vai ter um clearance level, que é um nível de autorização. Evidentemente, a pessoa só consegue ler coisas que estão do nível dela para baixo. Então, se o seu nível de autorização é secret, você consegue ler documentos secret, documentos confidenciais e documentos não classificados. Mas você não consegue ler documentos ultra secretos ou top secret. Então, essa é a ideia da coisa. É basicamente um modelo de níveis de camadas. O curioso é que isso se inverte quando a gente fala de integridade. Alguém que tem um nível de autorização secret, todo documento que ele cria é por definição secret ou top secret. Qualquer documento que ele escreva não vai ser confidencial nem não classificado. Apenas posteriormente ele pode ser movido para uma categoria inferior. Mas a criação, o documento, no momento que ele é sempre criado dali para cima. Então, quando a gente fala de integridade, a setinha está ao contrário. Uma pessoa com nível de autorização confidential só consegue criar coisas de confidential para cima. Não consegue criar coisas não classificadas ou públicas. Bom, isso é só uma observação para vocês saberem que isso existe. Existem uma série de outros modelos, não é o único modelo que existe. O modelo de acesso discricionário é o baseado em ACLs, né, em listas de controle de acesso, que a gente mencionou. É o mais comum hoje em dia, é o que é mais usado na prática em sistemas. Esses modelos Bell-LaPadula e BIBA são muito mais comuns para documentos físicos. Mas enfim, é importante vocês saberem que existem esses modelos, mas para o nosso caso não vale a pena a gente entrar em muitos detalhes aqui. Um outro requisito de segurança que é muito importante em sistemas é a disponibilidade. A disponibilidade é a propriedade da informação de estar disponível quando for demandado pelo usuário. Então, por exemplo, você tem uma informação, algumas pessoas autorizadas a acessar aquela informação. As pessoas autorizadas vão acessar a informação diversas vezes ao longo do tempo. Espera-se que elas consigam acessar a informação todas as vezes.
Mas pode acontecer de, em algumas vezes que elas tentaram acessar aquela informação, elas não conseguiram acessar aquela informação. Então, a disponibilidade é a capacidade do sistema de garantir que a informação está disponível para o usuário quando ele quer acessar. Sempre que ele tentar acessar aquela informação, ele vai conseguir fazer isso. Ela tem uma característica diferente das demais, que não só é fácil de detectar a quebra de disponibilidade, como é possível medir a disponibilidade de um sistema. É fácil, é só você contar quantas vezes o usuário tentou acessar a informação, calcular quantas vezes ele conseguiu acessar aquela informação e dividir o segundo número pelo primeiro. Você vai ter então a quantidade de vezes ou a porcentagem de vezes que o usuário conseguiu acessar aquela informação. No caso aqui ele tentou 10 vezes, conseguiu 7 das vezes. Então a disponibilidade desse sistema é 70%. Existe um outro conceito chamado confiabilidade. Existe muita confusão acerca desse conceito. Eu já vi diversas definições diferentes para confiabilidade. Mas a confiabilidade é um conceito bem descrito, tá? É a probabilidade de um sistema estar operacional no tempo t, dado que ele está operacional agora. Repare que ele é muito similar à disponibilidade, ou seja, você tem um sistema que está rodando agora, você espera conseguir acessar esse sistema ao longo do tempo. Mas há uma diferença. Disponibilidade, ela pode ser alta, mas tem uma baixa confiabilidade. O que é isso? O sistema ele cai muitas vezes, mas volta rapidamente. Isso é um sistema com alta disponibilidade, mas uma baixa confiabilidade. Por outro lado, você tem sistemas com alta disponibilidade e alta confiabilidade, que é um sistema que funciona durante um tempo muito grande, sem cair. Em tese, há também sistemas com alta confiabilidade e baixa disponibilidade. Ele funciona durante um tempo sem cair, mas depois que cai ele não volta mais. Então, ele funcionou durante aquele tempo sem ter interrupções, mas também quando interrompeu é impossível botar ele para cima de novo, ele não funciona mais. Bom, geralmente a maior parte dos sistemas requer apenas a disponibilidade. Por exemplo, se você tem uma loja virtual, é seu interesse que a sua loja virtual esteja no ar, né, quando o cliente vai tentar comprar alguma coisa. Seu site vende laranjas. Se o usuário entrou no seu sistema e não conseguiu comprar laranjas, ele vai entrar no site do concorrente e vai comprar laranjas com o concorrente. Então a disponibilidade é muito importante para você. Mas a confiabilidade nem tanto. Por quê? Se o sistema cai, mas volta rapidinho, o seu cliente nem percebeu, ele não tem problema nenhum para ele com isso. Agora, existem sistemas que requerem a confiabilidade. Por exemplo, sistemas de navegação de voo, né? o fly-by-wire, que é aquele sistema que pousa o avião na pista. Imagina se no momento que o avião está pousando, o sistema dá uma tela azul e rebuta automaticamente. Mesmo que ele volte 15 minutos depois, ou seja, rapidamente ele se recuperou, já era, meu amigo. O avião já caiu na pista, já se arrebentou todo. Então, há sistemas que têm altos requisitos de confiabilidade. É muito mais difícil garantir a confiabilidade de um sistema do que a disponibilidade do mesmo. Para a maior parte dos casos, a disponibilidade basta. Para alguns casos específicos, é necessária a confiabilidade. A única forma de se garantir a confiabilidade de um sistema é através de redundância. Você tem que ter sistemas em paralelo que, se um cair, o outro assume. Mas enfim, o importante por enquanto é só a gente entender o conceito, são conceitos distintos. E uma observação aqui, como eu falei, existem outras definições de confiabilidade. Eu já vi autores usando outros conceitos de confiabilidade por aí. Então não se estranhem se você encontrar esse conceito descrito de forma diferente em outro lugar. A rastreabilidade é a propriedade do sistema de ser capaz de indicar quem foi o usuário que produziu determinada informação. Então, basicamente, é a trilha de auditoria. É o seu sistema ser capaz de apontar quem foi que mexeu aqui na contabilidade da minha empresa, quem foi o responsável por aprovar essa conta, quem foi responsável por cadastrar o usuário. Tipicamente, a rastreabilidade é também um requisito legal. Hoje em dia você tem uma série de leis que requerem controles de rastreabilidade. Tipicamente, desde o caso da Enron, vocês lembram? 2002, 2003, que teve uma falência muito grande de uma empresa enorme, a WorldCom e a Enron, que eram duas empresas grandes americanas, que mantinham registros fantasmas na contabilidade delas, e quando isso veio à tona, as empresas foram à falência e causou perdas para muita gente e tal. Inclusive, havia uma das empresas top 5 de auditoria na época, era a Andersen Consulting,
e evidentemente essa empresa de consultoria foi à falência, tanto que hoje se fala em top 4, porque uma delas faliu, justamente porque haviam alterações indevidas na contabilidade da empresa. E a partir daí o governo americano editou uma portaria, um ato, né, regulamentar deles lá, é o Sarbanes-Oxley, que exige que todas as alterações em dados de contabilidade da empresa sejam registrados com rastreabilidade, de forma que existe um usuário para cada alteração feita nos dados. Sempre que alguém criar uma conta na contabilidade, alterar um valor, vai estar o nome da pessoa ligado lá para permitir a responsabilização dessa pessoa. Um outro aspecto curioso de você notar é que existe um antagonismo entre a rastreabilidade e a privacidade. No momento que você tem um sistema com alta rastreabilidade, automaticamente você está matando a privacidade do usuário. Porque você não pode deixar o usuário agora escolher se aquela informação vai ser registrada ou não. Ele não é mais o owner daquela informação. Porque, óbvio, se fosse desse jeito, o cara que vai fraudar a contabilidade, ele iria fraudar a contabilidade, depois, como owner da informação, ele apagaria aquela informação de lá. Então não pode ter isso, são requisitos antagônicos. Alguns sistemas vão requerer rastreabilidade. Isso significa que a privacidade vai ser comprometida. Sistemas que requerem privacidade significa que a rastreabilidade está limitada. Então, por exemplo, quando você vai fazer um sistema de contabilidade hoje em dia, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, porque a maior parte das empresas acabou copiando essa prática de lá, ele precisa ter um alto grau de rastreabilidade. O usuário tem que aceitar que todas as ações dele no sistema vão ser registradas e vão estar ligadas na trilha de auditoria, ele não pode fazer nada quanto a isso. Mas existem casos contrários, tá? Existem sistemas que têm um requisito de privacidade alto e por isso afeta a rastreabilidade. Quer ver um caso bastante conhecido? São as eleições. Existe um requisito de privacidade que é ninguém pode saber o voto do eleitor. É de privacidade? É, porque o voto é uma informação pessoal que deve ser mantida em sigilo. O eleitor ele pode escolher avisar, falar para outras pessoas em quem ele votou, se ele quiser, mas o sistema não pode pegar essa informação por ele. E isso impede que se faça uma rastreabilidade. Você não tem como saber em quem cada um votou no sistema. Automaticamente você abre caminho para eventuais fraudes, porque você não tem como rastrear exatamente as ações que foram tomadas no momento da votação. Isso é um problema muito estudado em segurança da informação, essa questão da privacidade versus rastreabilidade, mas o fato é que não há uma resposta única, ou seja, em determinados sistemas você vai ter que privilegiar a rastreabilidade e comprometer a privacidade, preservar a privacidade e comprometer a rastreabilidade. A autenticidade é um outro requisito de segurança que diz que uma entidade, um usuário, por exemplo, um processo, é quem ele diz ser. Então, por exemplo, quando o usuário entra no seu sistema, ele vai dizer lá o login e a senha. O login ele está dizendo quem ele é. A senha é a forma como ele comprova que ele é quem ele está dizendo que é. Então, por exemplo, a informação de quem é o login. Como é que a gente comprova essa informação? Tem algumas maneiras. Você pode comprovar essa informação por algo que só aquele usuário sabe, no caso a senha. Se ele digitou a senha correta, então significa que ele é aquele usuário, porque só ele sabe aquela senha. Pode ser por algo que só o usuário tem, como por exemplo um certificado digital, ou um cartão do banco, alguma coisa assim. Então você consegue autenticar o usuário dessa forma e consegue autenticar também por características físicas, digital, íris, retina, reconhecimento facial. Há uma série de formas de se autenticar um usuário por características físicas. É importante notar que a autenticidade é um requisito não só do mundo eletrônico, né? Aliás, todos esses requisitos são independentes da informática, do processamento de dados, né? Todos eles, confidencialidade, integridade, disponibilidade, todos existem também no papel. É importante você ter esses controles em documentos e cartórios, esse tipo de coisa. Uma forma de autenticidade muito usada hoje em dia é a assinatura. Não estou falando de assinatura digital, não. Estou falando de assinatura real. Você, em tese, é a única pessoa capaz de produzir aquela assinatura naquele exato formato que você fez. O cara do cartório pode ir lá, olhar sua assinatura, comparar com uma outra que ele tem lá
e verificar se essas duas coisas batem, se realmente foi você que fez aquela assinatura. Isso é um método de autenticidade extremamente fraco, porque vocês sabem, é muito fácil você copiar uma assinatura. Existem pessoas que têm uma habilidade natural para isso. Eu tive a felicidade de conhecer um rapaz que era estagiário na minha empresa, e ele falsificava qualquer assinatura. Você dava a assinatura para ele, ele olhava para ela e reproduzia em instantes. E é até útil, sabe? Porque às vezes você não precisa assinar um documento, você fala, pô, fulano, assina para mim aí. O cara ia lá e assinava e pronto. Por que eu estou contando esse caso? Eu quero fazer um ponto aqui que sistemas eletrônicos são sempre muito mais seguros do que sistemas físicos para controle de segurança. A autenticidade comprovada com senha, por mais frágil que seja, por mais problemática que seja, ainda é muito melhor que as alternativas físicas. Como é que é a autenticação de um usuário físico? Tipicamente é um crachá. O cara anda com um crachá, o guarda na porta vai olhar para o crachá, vai ver se a foto é igual a dele. É muito fácil falsificar um crachá, é muito simples fazer isso. Falsificar uma assinatura digital é muito mais complicado. Então você tem essa questão de que a segurança digital, embora seja uma coisa nova, uma coisa que as pessoas ainda têm um certo receio, e sim, ainda tem alguns problemas eventualmente, porque não? O fato de eu dizer que é melhor não quer dizer que seja perfeita. Mas é muito mais segura do que os processos em papel, do que as coisas em papel. A tendência no futuro é fatalmente toda essa parte de segurança, de documentação, migrar para o ambiente eletrônico. Bom, existem ainda outros controles, por exemplo, a irretratabilidade, é um outro controle interessante. É a propriedade do sistema ser capaz de provar a autenticidade de um evento. Fica mais fácil entender isso se eu explicar para vocês o que é o ataque de repúdio. O que é o ataque de repúdio? Logo que começaram os bancos 24 horas, né, que começaram as agências que você podia sacar dinheiro automaticamente, estava tudo muito novo, os controles eram muito primários, ainda tinha muito golpe de alguém que conseguia a senha de outro, conseguia o cartão e sacava dinheiro na conta de outra pessoa. Mas para os bancos isso foi uma coisa ótima. Baratearam muito o custo deles, porque eles não precisavam mais ter um caixa para atender a pessoa, para dar dinheiro. A pessoa conseguia fazer isso direto com a máquina. Então os bancos ganharam muito dinheiro com os caixas eletrônicos. E no início, como havia muita resistência, questão de segurança, a primeira resposta dos bancos foi, quando alguém era vítima de um golpe, era, não, beleza, a gente estorna o dinheiro na sua conta. Quem viveu aqui no Brasil na década de 90 lembra disso, era bem comum, não tinha muito problema não. Alguém roubou dinheiro na sua conta no caixa eletrônico, você ia lá no banco, falava com o seu gerente ia lá e depositava o dinheiro na sua conta de novo. O banco preferia assumir o prejuízo para não desmerecer a segurança do caixa eletrônico, porque ele estava ganhando muito dinheiro do lado do caixa eletrônico. Mas não, isso não é ataque de repúdio, isso é o ataque normal. O que é o ataque de repúdio? Os correntistas do banco perceberam, então quer dizer que se eu falar para o meu gerente que esse dinheiro que foi tirado da minha conta foi uma fraude, ele vai estornar esse dinheiro na minha conta? Que interessante. O que o cara fazia? Ia lá no caixa eletrônico, sacava o dinheiro, depois ia lá para o gerente e falava, olha só, não foi eu que saquei esse dinheiro aqui não, tá? Isso aí foi um hacker. E o gerente ia lá e depositava o dinheiro na conta. Olha que maravilha. Não é bacana essa história? Evidentemente, você sabe como funcionam as coisas no Brasil, começaram milhares de pessoas a fazer isso, a sacar dinheiro e falar com o gerente de que não foi um hacker, para pegar o dinheiro de volta. Evidentemente, os bancos tiveram que mudar essa política. Hoje em dia, eles abrem um processo administrativo interno para detectar se houve realmente algum problema. Se não houve, você vai ter que brigar até na justiça, até o último grau de recurso, para conseguir ter esse recurso, ter esse dinheiro de volta, se realmente você foi vítima de um golpe. Mas mais do que isso, eles implementaram mecanismos de não repúdio ou de retratabilidade. Ou seja, eles buscaram obter informações que provam que aquela pessoa fez aquela ação. A maior parte dos caixas eletrônicos hoje em dia tem câmeras que filmam o que o usuário está fazendo, de forma a comprovar que foi ele mesmo que sacou o dinheiro lá do caixa, né? Então isso é irretratabilidade, é você conseguir provar que o usuário fez aquela ação. Repare que é mais do que rastreabilidade. A rastreabilidade é meramente registrar que o usuário fez aquela ação. E retratabilidade significa você incluir uma prova disso, incluir alguma coisa que comprove que aquele usuário efetivamente
fez aquela ação no sistema. Bom, então a gente viu esses sistemas, esses aspectos de segurança todos. Existem outros além desses, tá? Esses não são os únicos aspectos de segurança da informação, mas com esses aí que são os principais, a gente já tem uma boa base para o nosso estudo daqui para frente. Bom, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo módulo.